Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal. Deixa eu tirar aqui um pouco do brilho que vem lá de fora, para ficar melhor pra gente, né? Deixa eu ver aqui, ver se ficou melhor pra nós. Bom, a câmera é frontal, então a imagem pode... Meus amados, vamos ler uma leitura que está em Provérbios 22:6. Vamos conversar um pouco, tá? Provérbios 22, verso 6. Você precisa ser breve, porque eu estou já pronto para sair. Provérbios 22, verso 6. Olha, o dia passa tão rápido, eu não sei se você está sentindo isso, e você não consegue resolver muito das suas coisas. Porque a gente que trabalha atendendo aqui e ali, porque a gente... Às vezes você atende uma pessoa, um cliente, que eu sou técnico na área de elétrica, eles têm que andar muitos quilômetros. E às vezes a hora de serviço, de ação, é menos do que a hora de viagem. E aperta muito. Mas vamos lá. Provérbios 22, verso 6. Ó, o que diz aqui? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É um conselho. Tá. Aonde você quer chegar, Marcos? Meus amados irmãos, essa questão de ensinamento dos filhos sempre foi uma discussão, né, de grandes pensadores, intelectuais e tudo mais, na formação do cidadão como um todo, tá? Eu lembro que quando eu estudava, acho que se você tem a sua idade, ela pareia com a minha, entre 35 e 40 anos, eu estou com 48, né? Quase 50. Você vai lembrar que naquela época tinha uma disciplina na escola, que era a educação moral e cívica. Essa disciplina era a disciplina responsável para poder tratar da questão ou moldar aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, quanto ao trato ao próximo, no tratamento e na convivência com o próximo. Eles falavam-se do respeito que começava dentro de casa. Você está entendendo? Só que essa disciplina ela foi retirada da grade escolar. E está entrando outras disciplinas difíceis de se entender. Entendeu? Perigosa. E você precisa estar atento nisso. Porque eu avalio pela seguinte forma: eu tenho 3 filhos que já estão encaminhados na vida. O que eu como pai devo avaliar como proposta para que aquele novo ser humano, que é uma criança, é um adolescente, é um jovem, ele precisa ter a escola precisa, em primeiro lugar, formar um homem digno, certo? Formação digna, ou seja, em que aquele cidadão seja incluído no processo. Ponto. 2. Quando você fala de homem digno, existe vários parâmetros relacionados a esse, como respeito aos pais, respeito às autoridades, respeito aos mais velhos, respeito com as coisas que é dos outros. Então existe estou falando de homem digno, porque o indigno é aquele que perturba a paz alheia. Mas quando você forma cidadão que respeita o seu próximo, quando se fala de respeito ao próximo, nós voltamos lá na antiguidade, nos 10 mandamentos da palavra de Deus.
não cobiçarás a fazenda do teu próximo. Tá entendendo? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nada do teu próximo cobiçarás. Isso é respeito ao próximo. É dele, é dele. Só que nós estamos numa sociedade totalmente invertida. Se alguém for ali roubar um celular ali de um determinado valor de alguém, não é crime mais. Então as próprias interpretações da lei faz com que as pessoas sejam induzidas a cometer crimes, porque não há punição. Quando uma criança ela comete vários erros sucessivamente, você tem que dar uma correçãozinha com a varadinha na pupinha dele. O bom de tudo é você antes dialogar, certo? Porque se ele não tomar uma varadinha sua em casa, tô falando de varinha, não estou falando de porrete não. Se ele não tomar uma varadinha, ele vai apanhar da polícia quando ele fizer alguma coisa errada. E o cacetete da polícia é grosso, é doído. Eu nunca apanhei não, mas eu já vi pessoas apanhar, homens de barba na cara apanhar, e não é moleza. Então, voltando ao tema aqui, formação digna, né? Segundo, vou falar 3 pilares só. Segundo, ele precisa de uma formação que lhe dê condições de subsistência. O que é isso, Marco? Olha, o ser humano precisa ter capacidade de buscar o seu alimento, buscar os seus recursos, e para isso ele precisa de uma formação. Beleza? E terceiro aqui, esse cidadão, ele precisa, né, reconhecer, né, as autoridades sobre ele. Ele precisa reconhecer limites. Esse cidadão precisa saber que ele tem limites. Ele não vai entrar no meio de uma via onde passa carro e ficar lá em pé no meio porque ele acha que ali é legal. Ele vai morrer, o carro vai passar por cima. Então, limites, esse cidadão precisa saber de limites. Limite faz com que ele respeite o seu próximo. Hoje nós vemos aí um comportamento avesso e vejo grandes pensadores e autoridades apoiarem esses comportamentos estranhos. Tá? Numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre o Brasil libertino, e eu vou explicar por que o Brasil ele chegou nesse estado de libertinagem e quais as consequências que tem trazido para a sociedade, inclusive para mim e para você. Então, cidadão que tem limite, ou seja, cidadão consciente, tá? Fazendo aqui uma ramificação, cidadão consciente. Então, quando a palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando ele ficar velho, ele não vai desviar desse caminho. Que caminho é esse que você tem que ensinar? O caminho do respeito, do amor ao próximo, o caminho da paz, o caminho do entendimento, do perdão, né? O caminho dele saber em que ele é responsável pelos seus atos, de que esse cidadão ele vai também buscar o seu próprio alimento, né? A Bíblia está cheia de versículos aqui, de palavras dizendo que o digno é o trabalhador do seu salário. No livro de Provérbios está dizendo, quanto aos pais, no livro de Provérbios, no livro de Efésios, capítulo 6, está dizendo, vós, filhos, obedecei aos vossos pais, porque é mandamento, para que vivam muito tempo sobre a terra. Então, os pais, qual é o papel dos pais? Está no livro de Efésios também. O pai também tem que trabalhar para o bem-estar desse filho. Você lotar o seu filho de presentes
Isso não quer dizer que você está cumprindo com a sua parte. Você não pode negar. Qual é a parte do pai? Não negar a este filho o ensinamento de base, que começa pelo respeito a você mesmo que é pai. Seu filho tem que entender que dentro da sua casa você é a autoridade. Você não tem que baixar a cabeça para o seu filho, sapatear por cima não, igual eu vejo alguns pais aí. Mas como que você assume a autoridade sobre o seu filho? Com ele ainda no colo. Porque se o bichinho ficar grandinho, meu amigo, você perde o controle sobre ele. Outro sim, acompanhe o teu filho na escola. Veja qual conteúdo estão ensinando para ele. Vê se ele está aprendendo alguma coisa mesmo realmente que presta, porque porcaria tem demais. Certas ideias, né, perniciosas. Por quê? Todas essas ideias, ela tem tendência em tornar o cidadão de uma maneira tão dependente, né, e fácil de ser dominado. O ser humano tem que ter capacidade individual de pensar, raciocinar, saber o que é bom e o que é ruim, e não ser induzido a um tipo de pensamento destruidor. E estão querendo colocar nas escolas certos pensamentos que vai destruir as estruturas da nossa sociedade. Pode não acontecer agora. Eu disse num vídeo anterior que todo plano ele leva tempo. Pode não acontecer agora, mas no futuro, nas próximas gerações, coitado dessa geração que virá. Né? Então o filho ele precisa saber da sua responsabilidade como pessoa, como mais um cidadão que vive na face da terra, que tudo que ele faz vai impactar no lugar onde ele está, na família dele, na rua dele, na cidade dele. Por exemplo, se um filho de um cidadão aí comete um ato ilícito aí, e acontece que a polícia vem pegar ele, vai preso. Então, toda aquela comunidade, ela vai sentir a ausência daquele rapaz. E se for assassinado? E se entrar num confronto? E se envolver com coisas piores e perder a vida? Claro que todo ensinamento, ele não vai tornar o ser humano totalmente perfeito. Ele vai errar em algum momento. Mas, quando nós aplicamos sobre os nossos filhos, não negamos o ensinamento de base para os nossos filhos. Uma outra coisa que eu digo aqui, não é assim puxando a sardinha para o lado dos cristãos e da igreja, é muito bom você ouvir alguma coisa de Deus. Leve o teu filho na igreja. Deixe ele ouvir que há um Criador sábio, soberano sobre o céu, que há um Deus tremendo, fiel, que cuida de nós, que há um Deus que manda a chuva, manda o sol, faz com que a terra germine e a planta brote e dê os seus frutos, que tem um Deus no céu que nos livra do mal, que nos livra dos perigos, que nos livra da violência. Faz o seu filho reconhecer que há sobre a cabeça dele um Deus soberano, eterno, que conhece todas as coisas. Que se ele se comportar como um cidadão íntegro, ele terá a bênção de Deus. Faça isso. Eu tenho certeza que você vai envelhecer sem as angústias, né, como salário por uma coisa que não deu certo, por uma situação que não deu certo, ou para o seu filho estar envolvido. O ser humano ele é tão engraçado que mesmo você ensinando, ele erra. Então, mesmo que você sabe que aquela pessoa que é o seu filho vai errar, mas oriente ele a si mesmo. Oriente ele para o bem. Não desista do seu filho. Nunca diga que o seu filho não vai dar em nada. Talvez seu filho entrou por um caminho tortuoso e você já acha que já está perdido para ele. Não. Sempre acredite que há uma saída. E que teu filho, que talvez está envolvido em coisas estranhas, terá uma saída para ele. Acredite nisso.
Muitas mães acreditaram nisso e hoje os seus filhos saíram daquela vida estranha e estão vivendo uma vida íntegra. Olha, eu prefiro pingar, eu prefiro gotejar do que a enxurrada. A enxurrada passa, mas o gotejar não para. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha sucesso em tudo na sua vida. Conversamos na próxima.